Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Kellen Castro, eu sou uma poetisa e o meu objetivo é usar a poesia como um instrumento de transformação e desenvolvimento humano. Vamos chegar que hoje a gente tem uma live do outro lado do planeta. Eu vou ter uma live aqui hoje com a Jamile, uma mãe empreendedora brasileira que mora na Polônia. A Polônia, gente, fica ali, faz fronteira com a Alemanha e ela tá quase chegando e ela vai contar um pouco da sua história e da sua trajetória. Como que foi? Ei, pessoal, vamos entrar, vamos chegar, porque a live hoje tá imperdível. Tem muita história para contar. Lá é um lugar que praticamente não tem brasileiros, né? E ela vai contar pra gente como que ela foi parar na Polônia. A Jan tem uma história interessante. Ela trabalhava ela pilotava esses navios de grande porte, que fazem embarcados, né? Não sei, eu esqueci o nome aqui agora. Ela vai contar aqui pra vocês. E acabou parando lá na Polônia, trabalhando. Hoje ela é uma empreendedora, teve seus 3 filhos na Polônia, 12 anos que ela mora lá. Costumes muito diferentes dos nossos. E a gente vai conversar para saber um pouquinho sobre isso. Pessoal que tá entrando, vamos chegar, vamos chegar. Tô aqui esperando a Jan entrar. A gente tem um fuso horário bem diferente. Aqui são 18 horas. Lá já são 23 horas. Já tá, quase na hora, a turma já tá indo dormir. Ei, pessoal, vamos entrar, vamos chegar. Tô aqui aguardando a Jan, que vem direto da Polônia, para falar com a gente sobre como que é ser uma mãe empreendedora, né, brasileira. Como que Oi, gente! Ei, Gleice! Vamos entrar, vamos chegar, né? E como que é viver no outro país, né? Como que ela teve que se adaptar nesse processo todo. E aí, enquanto ela não chega, eu já começo fazendo uma reflexão. Porque essas mudanças, né, vem com um processo de mudança de rota de vida. Então começo também te perguntando, como é que tá a sua estrada, sua rota, seu destino? No caminho da vida, onde está a sua estrada? Às vezes falta chão, às vezes horizonte. O caminho às vezes fica longe e a caminhada dura talvez, mas temos que olhar mais longe, tirar as pedras, traçar a rota, definir um caminho. E quem sabe pegar nova estrada, buscar um atalho, sair da rodovia, buscar rotas alternativas. Às vezes o óbvio não é o certo, a rotina não é a paz. Viver a vida só por viver não vale a pena. Deixar as oportunidades passarem e acompanhar pela janela não é a melhor escolha. A Jan chegou, hein? O risco de uma estrada desconhecida pode te surpreender no destino, na chegada. Não é, Jan? Não pode surpreender essa estrada desconhecida? Pede aí para entrar, joga a solicitação que eu vou te adicionar aqui na live. Oi, pessoal que tá chegando. Lu, Lívia, a Diana já tá aqui. Gleice, Renata, Si, Flavinha Gama, Stephanie. Vamos chegar. A Diana já tá direto da Polônia, gente. 23 horas da Polônia, 18 horas do Brasil. Oi, Jan! Oi, oi, tudo bem? Que prazer ter você aqui. Deixei o telefone aqui no tripé, fui lá te avisar e começou, ó, meu Deus, começou a cair do tripé, tá vendo? Não tem problema, que a gente tá em casa, a gente tá em casa. Sabe, eu acho que é que a minha filha, ela usa o meu tripé para uma aula de ginástica. E eu acho que sabe aquelas borrachinhas do lado do tripé? Aham. Então eu acho que ela quebrou essa borracha, ele não tá querendo ficar aqui, meu Deus do céu. Coloca um suportezinho, um livro, alguma coisa, que no final dá certo.
Já trombou, já caiu. Oi, Um dia desse oi, eu brinquei Jean. que tudo já aconteceu comigo em live, telefone já Ah, caiu, mas eu nunca caí da cadeira. então tá bom. Então você está ótima, entendeu? Você está com Vamos ver. créditos, né? Eu não vou tocar nele, já coloquei o microfone, não vou tocar nele. Vamos ficar Ó, aqui, ó, mandar vibração positiva que ele não caia. vibrações positivas para você. Jean, eu acho assim, eu tava até pensando um pouco, né, na sua história. A gente conversou um pouquinho ontem. Falei, gente, que É, história incrível da Jan, né? Que história de coragem, que história meio de louca, né? mudança, né? Que história mais louca. Então, eu queria, assim, que você contasse para o pessoal como que foi sua história, como é que você foi parar na Polônia, o que que você fazia aqui no Brasil. Conta um pouco para o pessoal. Bom, antes de vir para cá, né? Porque se eu for contar a história toda, nossa, a gente vai ter que fazer aqui uma minissérie. Mas primeiramente, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui, né? Estou muito emocionada até de alguém ter interesse para saber sobre a minha história. Fico muito feliz, espero contribuir de alguma forma com você, com a sua audiência. Convidei o pessoal da minha audiência, então sejam muito bem-vindos por aqui, muito prazer. Meu nome é Jamile Irap, eu moro na Polônia, como a minha querida Kellen já falou para vocês, já há quase 12 anos. E eu sou coach, especialista em produtividade, equilíbrio emocional, qualidade de vida. Trabalho hoje em dia, focada com as mães empreendedoras e em todo mundo, né? Tenho muitas clientes aqui no estrangeiro, aqui, principalmente na Europa, que tem o mesmo fuso que o meu. Mas o meu grande público mesmo é no Brasil, né? Afinal de contas, a gente tem muita gente no Brasil, isso é muito bom, né? E antes de eu vir para cá, para a Polônia, eu morava no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sou paraense, sou de Belém do Pará, e eu já morava há 4 anos no Rio. Mudei para o Rio quando eu comecei a trabalhar em rebocadores, em plataforma, né? Quando mudou a minha escala, eu comecei a trabalhar num regime de 2 e 2 semanas. Então eu decidi que era melhor para mim morar no Rio, porque eu ainda queria finalizar o meu curso de engenharia civil. Eu sou engenheira também. E você Então era mais pilotava? fácil. Você pilotava? Isso, era mais fácil conciliar. Eu pilotava, Menina, exatamente. Eu me for... mulher! eu me for... E outra, eu achei eu engraçado, me for... você me mandou a mensagem falando que você era pilota. Eu falei, pilota? Existe essa palavra? Não é Pilota? de E fogão, existe não, mas até que eu cozinho razoavelmente bem. fogão, Eu não, acho tem engraçado. embarcação, né, Jean? Sabe o que eu acho engraçado? É que a minha avó, ela sempre foi muito prendada, né? Eu sou criada com vó, viu, gente? Não sou mimada, não. E ela sempre me ensinava alguns truques de culinária e tal. E nem sempre eu queria todos, né? Eu até gosto de cozinhar, eu sempre gostei de coisas diferentes, cozinhar coisas diferentes e não o básico. E aí, quando ela me ensinava muitas coisas, eu falava para fazer aquele basicão, eu dizia assim: vó, eu tô estudando para ser pilota de alguma coisa, mas não de fogão. Eu falava isso desde criança, assim, desde a adolescência. Eu comecei a cozinhar muito novinha, 10 anos eu já cozinhava um Sério? almoço. Não, É, chocada. Sério? Você falava isso para sua sério, avó eu falava. e Atrevida, você né? virou pilota de embarcação, grandes embarcações. Exatamente. Aí eu acabei Olha, indo para a Marinha, fiz a escola de Marinha Mercante lá em Belém, que é o Ciaba. Eu fui da segunda turma de mulheres a entrar, né, a permitir. E depois eu passei a trabalhar em rebocadores, primeiro em navios grandes da Transpetro, da Petrobras, depois rebocadores, plataforma. E foi aí que eu decidi morar no Rio de Janeiro e fazer a faculdade, porque eu já tinha começado, antes de entrar para a Marinha, eu já tinha começado a faculdade e teve um grevão. Eu fiquei um uhum. ano sem aula, eu disse, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar, eu quero estudar, mal CDF. É, Eu queria fazer alguma coisa, eu queria estudar, e aí eu achei a Marinha. Enfim, e estava trabalhando, me formei em engenharia civil, eu já estava com meu marido, nós éramos noivos nessa ele, época. ele é brasileiro? Ele é polonês.
Ele Ah, trabalhava lá, só que era muito doida a nossa relação, porque nessa época, eu estava numa escala de 15 por 15, de duas semanas, e ele trabalhava numa escala de 4 em 4 semanas. Então, sabe, às vezes a escala não batia, a gente só se via assim por 5 dias e passava um mês e meio. Aí depois eu mudei de escala, passei a ficar um mês embarcado, um mês fora. Era uma coisa assim muito maluca, né? Mas a gente conseguiu, casamos no Brasil. E aí depois ele recebeu uma proposta, casamos lá e depois aqui na Polônia também, viu? Para olha, reforçar. quer firmar o compromisso. Exatamente. E aí, no mesmo ano que a gente casou aqui na Polônia, 2008, alguns meses depois, ele recebeu uma proposta para trabalhar na China, muito Nossa, boa, e que para construção de uma plataforma que era para ir para o Brasil. Aliás, ela foi para o Brasil, né? Uma plataforma redonda, primeiro projeto, uma coisa muito interessante. Ele também é engenheiro, só que mecânico. E aí eu falei, você não pode perder essa oportunidade, né? Só que da China para o Brasil ficava muito complicado. E a agência ainda era daqui da Europa, não queria muito passagem para o Brasil. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, então eu vou para lá durante esse tempo da construção, né? Era para ser um ano, a construção demorou 2 anos e meio, se não me engano, no mínimo 2 anos. ele na E China, eu você aqui, no Brasil, você na e eu Polônia. aqui, e eu na Você Polônia. sozinha na Polônia? Detalhe. Não, no início eu fiquei na casa da minha sogra, né, para Aham. não ficar sozinha, eu fiquei na casa da minha sogra. Só que ele não ficava o tempo todo lá, né? Ele embarcava na época, lá era 5 semanas, ele passava 5 semanas lá, às vezes um pouco mais e voltava. E eu fiquei na casa da minha sogra que não falava inglês, né? Então imagina, Nossa, tive que, menina! tinha que aprender polonês na marra, mas às vezes o pai dele estava, que o pai dele também embarcava, na época hoje em dia não embarca mais, e aí às vezes o pai dele estava, falava inglês, né? Ou às vezes o irmão, mas na maioria das vezes eu estava só com a mãe dele. Aí eu falei, não, tem que focar alguma coisa, porque eu mudei para cá em novembro. Eu posso dizer que é uma das piores épocas para mudar, que é outono, quase chegando o inverno. Então, eu estava sozinha, eu cheguei, ele foi embarcar, eu fiquei sozinha, comecei a comer, 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 comecei a engordar, engordar, engordar. O Aham, nervosismo, sabe, claro, Kelly, né? De não poder me comunicar. claro. Como é Naquela que época foi? não tinha. Como é que foi você mudar, assim? Eu já vi que você é uma mulher do mundo, né? Você não tem medo, assim, das É, barreiras, não, eu né? adoro um desafio, né? Eu vou e vou Você encaro, né? sai de Belém, foi para o Rio, e aí você começa a namorar com ele da Polônia. Vocês conseguem encontrar uma forma de estarem juntos, né? E aí, de repente, ele vai para a China e você fala, então eu vou para a Polônia sem saber falar polonês, sem conseguir se comunicar. É, O que você sentiu nesses primeiros momentos, assim, adaptação? Como é que foi, Jan, assim, o seu processo? olha, bem, eu pelo menos bom dia conseguia falar. Ah, Não, mas brincadeiras à parte, eu tinha vindo algumas vezes aqui, mas de férias, né? Quem vem de férias, assim, algumas semanas não é a mesma coisa. é. Mas, assim, não vou dizer que foi fácil. Tinha momentos, assim, que eu ficava bem triste, né? Principalmente com a chegada do inverno. Só que o que me animou bastante foi quando eu vi a neve. Quando eu vi a neve pela primeira vez, era algo que eu queria conhecer, né? E também lá na casa da minha sogra tinha um cachorro, pastor alemão, que menina, esse cachorro entendia português, que é uma beleza. Virou meu melhor amigo. Eu caminhava com ele 2 vezes por Você dia, conversava de até manhã, com ele, né? conversava com ele, brincava com ele, ia na praia caminhar. Nossa, ficava brincando de ficar treinando ele, sabe? De Ah, dar patinha. Enfim, então eu foquei nisso e foquei em aprender o polonês o mais rápido possível. Eu enfiava a cara nos livros, meu marido comprou muitos livros e cursos. Na época não tinha curso de português para polonês, então todos os dicionários eu tive que pegar de português de Portugal. Não tinha de português do Brasil. entendi. Então
eu ficava estudando, mas um dos cursos que eu gostei mais era de inglês para polonês. E aí eu praticava as duas línguas. E quando Ah, eu vi que eu estava engordando, tinha uma bicicleta ergométrica. Eu sentava na bicicleta, botava os áudios e ficava pedalando, pedalando, pedalando e repetindo. Falava e repetia. aham, aham. E Eu já foquei, fiz. né, em aprender. Porque assim, se a gente se entregar, Kellen, a gente vai pro buraco. A gente vai É. pro buraco. Então, eu disse assim, eu tô aqui e eu preciso focar em alguma coisa. Então, eu ficava enviando meus currículos porque eu estava procurando emprego, né? Eu achava que eu pudesse conseguir um trabalho no Mar do Norte, que é aqui, nas empresas europeias, mas aí eu esbarrei em preconceito, É sabia? Eu fiquei mesmo? assim. Eu saí do Brasil com tanto preconceito da mulher embarcada e eu Aham. achei que aqui ia ser mais fácil. Eu disse, não, já tem mulher embarcada na Europa há mais tempo que no Brasil, vai ser mais fácil. Mas quando só me davam proposta ruim para ir lá para o meio da guerra, ganhando salário ruim. Aí, quando eu recebia alguma proposta, eu mandava para o meu marido. Eu falava, o que que você acha? Eu topo ou não topo? Ele, não, não vai para um lugar desse, porque eu nem conhecia ainda todos os lugares, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que focar em aprender a língua para tentar conseguir um trabalho aqui ou validar o meu diploma de engenharia, porque o curso de engenharia da Polônia é um pouco diferente do Brasil. Eu cheguei a pegar a grade curricular e tudo, eu digo, não, então primeiro eu tenho que aprender a língua, né? E foi quando eu foquei nisso. E depois de 1 ano e meio eu acabei ficando grávida. Aí, Hum, quando eu fiquei grávida, eu fiquei assim, nossa, e agora, né? E justamente nos primeiros meses de gravidez foi quando eu estava mais ou menos na metade, lá pelos 5, 6 meses, o meu marido começou a viajar para o Brasil levando a plataforma. Aí, olha a ironia, eu aqui e olha, ele indo para lá. Exatamente. Só que aí a gente mudou os planos. Os planos eram para a gente voltar, só que eu estava grávida, eu tinha receio de viajar grávida, de acontecer alguma coisa, porque o voo internacional é diferente. Olha, volta aqui, olha só, minha amiga, cliente linda, olha, Kelly, manda um oi para ela. legal. Falei muito de você para ela. Prazer ter Obrigada, Val, você por aqui estar com a aqui. gente. Ainda mais é tão tarde aí para você, ela tá na Noruega, Kelly. Olha, Nossa, sabe, que horas, acabei. Val, conta pra gente, que horas é aí? Tá aí na Noruega, me conta. Conta pra gente, Val, e eu vou convidar os meus amigos. Eu comecei, cheguei Claro, falando, o telefone claro, caindo vamos e chamar. esqueci de convidar meus amigos. Peguei aqui o aviãozinho e estou enviando geral aqui. A Val ainda Aqui, me disse, me avisa. o Minhas Mitch, primas, o Mitch tá cachorro, falando periquito e aqui, papagaio. são 23 horas e 18 minutos. Parecido com o seu aí, né, Jean? Aqui é 18 e 18. É, Olha o número da sorte. a gente tem o mesmo fuso aqui. Aqui, o Mitchell tá falando que ele tem um amigo polonês. Ele é muito legal, Ah, que faz legal! uma Os linguiça poloneses, sensacional. A isso, Polônia tem as os melhores poloneses são linguiças muito do mundo. animados. Os poloneses são muito animados. Assim como o brasileiro gosta de cerveja, o polonês gosta de vodka, né? É, pois São é. animados. Não, você tá Pois falando aí que assim, como que a vida, a ironia da vida, né? Que você foi é, para Polônia, seu marido foi para o Brasil e aí, é. né, esse momento. E aí eu tenho uma reflexão que chama linha torta. E é engraçado, porque ontem eu estava com duas clientes e essa a gente acabou trabalhando, falando dessa reflexão. Hoje eu tô fazendo uma revisão do meu livro e hoje eu parei nessa reflexão, assim, eu falei, uai, gente, que coisa irônica, né? Ai, quando é que sai esse livro? Quando é que sai esse É, tá livro, Kellen? chegando. Eu vou querer a minha cópia. Vai enviar para mim? Aqui na Claro, Polônia? claro, Envia. autografada, viu? E aí, Ai, eu John, fiquei tão emocionada quando eu recebi alguns livros da Flavinha. Eu até chorei. Fico muito emocionada com essas coisas. pois é. E essa reflexão é o seguinte: traço certo e linha torta.
planos que mudam o curso, sofrimentos que trazem ensinamentos, reparo, preparo, capacitação, novos rumos, outros caminhos. E o entendimento vem com o olhar para trás e a perspectiva do amanhã. Um plano para mim, para você. Dedo do destino. Caminhada difícil, complexa para entender. Dolorosa no caminho, mas com projeto final enriquecedor. E vem a certeza que a dúvida faz crescer. As críticas... Ah, essa parte eu troquei aqui. E vem o entendimento de que a dor faz crescer, a dúvida leva à reflexão, a crítica molda o nosso olhar. E a alegria aceitar, dizer um sim para o que é seu. Não olhar para o que perdeu e se entregar. E a vida assim mostra que a linha torta pode ser o seu momento de voar. Ai, meu Deus. Né, Diana? Bravo! Bora dar coraçãozinho aí para essa mulher maravilhosa, inspiradora. Ai, que Nossa, lindo, que lindo. essa linha Olha, torta. a Val escreveu aí para a gente marcar o tema da live. Eu não sei fazer isso não, vê Ai, aí. também não, Que Val. ela Eu já tentei, ensina a também não. gente, Val. A Val é Então, fera de Val, me Instagram. ensina como Pensa é que numa faz essa pessoa que live. sabe de Instagram. Me ensina, Val. Eu já tentei, eu não sei. Eu tô fazendo um monte de live. Então tá, depois você me ensina. Mas assim, aqui Depois o tema ensina a da live gente, Val. adianta falando um pouco da sua história, né? Uma mãe, escreveu uma mensagem aqui, uma mãe empreendedora brasileira na Polônia, né? Os desafios dessa mãe. Deixa eu ver, escreveu uma mensagem. Peraí, deixa eu escrever aqui. Eu acho que você tem que escrever o tema da live aqui como se você estivesse mandando uma mensagem, mas depois como fixar, eu não sei não. Eu já vi em algumas lives que as pessoas deixam fixada, Nome do né, o tema. tema. Tá. Mas e aí, É Diana? bem interessante. Continua. Continua. Eu vou fazer aqui. Pois é, então ele foi indo para o Brasil, demorou essa parte, eu acho que chegou a ser quase uns 2 meses, porque a plataforma vai devagar, né? Aham. E, enfim. E aí eu fiquei aqui, tive a minha primeira filha, aí o meu foco não foi mais aprender polonês, o meu foco foi entender tudo que eu podia entender sobre gravidez, Entendi. sobre o processo de gravidez, né? Sobre como é que é. E aqui, nos acompanhamentos com a médica, a comunicação com ela era bem difícil. Foi uma médica que acho que ela me detesta até hoje, ela não gostava de mim. É considerada a melhor médica da minha cidade. E aí eu escrevia, eu sou, né? Eu sou a Maria planejadora, né? Então eu escrevia as minhas perguntas Ah, em inglês, sentava no computador, traduzia tudo com Google Translator para o polonês. nossa. Olha só, com Google Translator. Então imagina só como saía o negócio, né? Aí eu chegava com ela com o meu papelzinho, com a minha lista. E tô com as minhas listas de perguntas aqui, né? Ela morria de ódio de mim. Sabe aquelas Ah, médicas assim que elas não gostam de explicar nada, você tem que fazer o que nossa. ela manda e pronto, acabou. Enfim, mesmo assim, fui levando a gravidez, procurando informações, aí eu consegui achar um outro médico que falava inglês numa cidade a 100 quilômetros daqui, e aí quando o meu marido estava em casa e não embarcado, a gente ia até ele, então isso me aliviou muito, né? Eu pegava os exames que eu ficava sabendo que no Brasil fazia, e eu perguntava se eu tinha que fazer aqui também e tal. E assim foi, isso me ocupou muito. Quando eu tive a minha filha, me deu muito trabalho, muito trabalho. Aí eu notei que em vez de me preparar para ser mãe, eu fiquei só preocupada com a gravidez, então meio que tudo caiu assim. Uhum. E ela ainda tem um temperamento até hoje, é uma criança bem sensível, que só tinha aquelas sonequinhas de meia hora, eu ficava embalando, 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 e só dormia aquela meia horinha e nada mais. Então, eu posso dizer que esse período da minha vida, que entre gravidez da minha primeira filha, que eu sou mãe de três, né? Da minha primeira filha, da segunda e do terceiro, foi um período assim que foi só
maternidade, o foco só foi eles e nada mais. Só que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né, para muitas coisas, lia muitas coisas, enfim, diversos assuntos. Então, eu não lia somente sobre alimentação, para beber, como educar, um monte de livro de como fazer dormir, mas às vezes, para variar, eu ficava lendo sobre economia, pai rico e pai pobre. Eu Sim. ficava, sabe? Eu sempre gostei de diversificar. E o autoconhecimento foi sempre uma coisa que me fascinou muito. Eu sempre fui muito curiosa para entender o comportamento, e depois de eu ter filhos, eu vendo que às vezes agindo de mesma maneira são seres totalmente diferentes e cada um tem o seu comportamento, o seu humor, a sua maneira de ser. Então, cada vez eu queria entender mais sobre isso, sabe? Entender, me conectar. E nessa busca, quando o meu filho pequeno tinha 2 anos e meio, porque eu tenho uma escadinha, né? A diferença dos meus filhos da mais velha para a segunda é quase 2 anos. E planejamos, porque eu queria essa diferença, sim, né? Uhum. E do terceiro foi surpresa. 1 ano e 1 mês. Surpresinha! 1 ano e 1 mês, quase que eu pirei, né? Mas a gente conseguiu. E quando ele estava com uns 2 anos e meio, eu falei assim, não, agora é a hora. Que foi quando foi a idade que a gente começou a enviar ele para a escolinha aqui, para o jardim. Eu disse, agora eu vou ter tempo para mim, de manhã pelo menos, né? Quando eles estão na escolinha, no jardim. E agora eu vou procurar alguma coisa para mim. E foi aí que eu comecei a fazer cursos, comecei com neurolinguística, não foi nem com coaching. Uhum. Na verdade, o meu marido me levou, ele já estudava sobre isso, às vezes quando a gente viajava, ele colocava Tony Robbins para a gente ficar escutando audiobook. Eu detestava a voz dele. Detestava, sabe? Eu ficava reclamando. Eu não entendo o que esse homem fala. E você fica colocando. Quem diria que eu ia virar fã dele depois, né? Aham. Então, meu marido sempre escutou vários áudios e livros e tal que ele usava no trabalho dele, na posição que ele tinha de chefe. Ele já trabalhava como chefe de máquinas, que se fala, né, no setor. E aí eu comecei a buscar, me interessar. Eu fui num seminário aqui na Polônia, onde foi muito significante para mim, numa das imersões que eles fazem, um dos exercícios, né? E eu falei, não, eu quero saber mais sobre isso. E foi aí que eu comecei a estudar sobre coach, comecei a atender pessoas, ajudar. No início, era somente as mães na Polônia, ajudar as Brasileiro. outras mães aqui brasileiras. Como que, como que eu fiz para me adaptar? Eu ajudava com material para aprender inglês, como se adaptar, né? Como focar em uma coisa, como se organizar. Então, no início foi assim, aí eu fui expandindo até que a produtividade chegou de uma maneira na minha vida, assim, que eu, além de aplicar na minha vida, eu respirava a produtividade, que começou que amigos Uhum. começaram a me perguntar, nossa, mas como é que você faz para dar conta? Como você dá conta de tudo? Ensina pra gente, faz isso pra gente. Aí eu comecei a compartilhar, 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 e acabou virando o meu nicho, né? Na verdade, eu costumo dizer que produtividade é para todo mundo. Todo mundo Claro. precisa de um pouco de organização do que é o seu nível, né? Do que você acredita. Eu penso dessa maneira, né? Que produtividade é o que você acredita que é para você produtiva. O que eu digo, Jamile, para mim é produtiva e para os meus clientes, são coisas às vezes totalmente diferentes. E tá tudo Uhum. bem, cada um Tá ter o bem. seu ideal. Ainda mais agora, né, Kellen? É. Ainda mais agora, em pandemia, confinamento. Pelo amor de É, Deus, a gente tem que ser mais flexível. Não tem claro. como. Tem que ter, eu falo que é o seguinte, tem que ter leveza, né? A produtividade, ela tem que encaixar na nossa vida. Olha a Mas Val aí. aí, ó, aí a volta falando, até hoje eu me pergunto como você dá conta. E eu queria saber, Dan, como é que você percebe a diferença, assim, alguma curiosidade da maternidade na Polônia, das mães polonesas, o que que você
de costumes que são muito diferentes dos nossos. O que você percebeu nesse sentido e quais são, assim, as suas... o que você teve que realmente se adaptar? Pessoal que está chegando, a gente está falando com a Jan. A Jan é uma mãe brasileira, empreendedora, que mora na Polônia. Está contando um pouco da sua trajetória aqui, né? E vai falar um pouquinho como que ela se adaptou com a maternidade. Ela é mãe de 3 filhos e passou por um período aí de, né, onde ela foi mãe É. integral e depois foi construindo seu caminho. Conta pra gente, Jan. Bom, as mães aqui, pelo menos assim, na maioria, né? Não posso dizer que... Posso falar da minha cidade com propriedade e pelo que eu escuto Qual que é a mais... sua cidade, Jan? Oh, você não vai conseguir repetir. Świnoujście. Nossa! De- Demorei um ano para falar isso. E sem as Jojas. Então, você vai Eu aqui te com as mando, Jojas. eu te mando no mapa. Olha, eu vim me esconder tão bem, que eu vim me esconder numa ilha. Aqui é um conjunto de ilhas, bem na fronteira com a Alemanha, ao norte, ao norte. A Val já veio aqui me visitar. Que delícia! Olha que um dia eu vou aí te ver, hein? Ah, vem mesmo. Para vir para cá, é, pega o avião, tem que pegar um avião que vai te deixar em Berlim, é a maneira mais fácil, que vai te deixar em Berlim, aí pegar um carro ou um trem para vir para cá e ainda pegar uma balsa para atravessar para chegar na Uau! ilha. Mulher, você escondeu bem mesmo, hein? Pois é, imagina só, Aqui, sair do Rio de Janeiro, eu morava, sabe onde eu morava no Rio de Janeiro? No Largo do Machado. nossa, 5 minutinhos ali para fazer a caminhada no agora você tá Flamengo, em. no Aterro. Exatamente. Spinoza. Mas é uma cidade muito aconchegante, é muito bonitinha. Aqui tem muito verde, eu amo a natureza. Então tem muito parque, floresta nativa mesmo, Sim, assim. Claro, com trilha, né, para caminhar. sim. E tem praia, né? Tem praia. Nossa, Então, pelo menos no verão, no a verão, água é fria, mas dá pra. A gente brinca, acabei me acostumando, né? sim, A gente sim. brinca um pouco, mas é fria, é bem fria a água, bem diferente da água do Brasil. Mas já É, dá, né, para respirar, é, para aliviar um pouco. e me fala como é Mas que você me perguntou sobre como é que é a questão da maternidade, né? é. Sobre coisas que, bom, pensando agora no início, eu lembro assim, pelos costumes que eu tinha lá de Belém, né? Que é um local quente, onde eu morei, de ver as minhas primas mais velhas que tinham filho, como elas cuidavam do bebê, dos bebês, dos filhos e tal. E aqui uma coisa que me surpreendeu na época, eu ficava muito assim, nossa, é que as pessoas aqui têm a rotina de dar o banho no bebê antes de dormir. Não é de manhã ou antes do almoço, é antes de dormir. Uhum, Sempre, né? E lá em Belém, acho que devido ao calor, eu sempre via que as mães faziam antes do almoço, uhum. né? Aquela parte no meio do dia, assim, onde está quente. Então, isso é um dos detalhes, né? Assim, da rotina da criança, né? Que eu posso dizer. E por incrível que pareça, você vê, né? Eu lembro que na mesma época que eu tive a minha filha, uma prima minha no Brasil teve uma filha também. Na mesma época, mesmo mês, assim. E aí ela mandou a foto da menina toda encapada, com luva na mão, toda encapada. E aqui os poloneses eles não fazem isso, né? Principalmente se a criança nasceu, a minha filha nasceu em maio, foi primavera, não encapa muito, não. É para ir acostumando, né? Para ir acostumando Nossa, com o clima. sério? Então tem essa diferença. O pessoal de países mais frios, como a Noruega, aqui da nossa amiga, é normal que as crianças vão lá e tomam banho na água fria, na época do inverno, né, para adquirir imunidade. Eles fazem muito isso. Então, às vezes, eu ficava assim com medo da minha filha ficar doente, mas é claro, quando a gente ia caminhar, eu falo isso dentro de casa, né? Mas quando a gente ia caminhar, fazer o Uhum. passeio, também. E aqui é muito comum as mães saírem para fazer caminhadas de carrinho. Muito comum mesmo. É bem tradicional fazer isso. E uma coisa também que
vem muito da polonesa, falam, tem uma expressão aqui na Polônia que falam Matka Polska, né? Que é a mãe polonesa é forte, é bem, como se fosse, é a matriarca, né? Tem uma simbolização de muita força na mãe polonesa. E é aquela mulher que dá conta de tudo. E eu acho até que é de uma forma exagerada, sabe? Então eu vejo que as mães aqui, elas são assim totalmente independentes do restante das famílias. Daquela época que eu tive minha filha, eu vejo hoje em dia a mamãe ursa, exatamente, Val. Eu vejo hoje em dia que essa mentalidade, principalmente das mães mais jovens, dos últimos 5 anos para cá, digamos assim, Uhum. elas já estão mais flexíveis, fazendo rede de apoio, se ajudando. Porque a família não tem aquela coisa como, por exemplo, no Brasil, né? Pelo menos na minha família, as pessoas que eu convivi, quando alguém tinha um filho, todo mundo, né? Todo mundo queria ajudar, todo mundo ia ver, todo mundo ia dar uma mão, a avó sempre estava ali, as primas, eu como prima ajudei muitas primas minhas com bebê, aqui não. A pessoa Uhum. fica distante, sabe? Fica Uhum. distante, tem que se é uma questão mais assim, acho que é cultural mesmo, de E distanciamento, tem você que me falou, marcar. Né? eu queria até que você falasse um pouco mais, explicasse como é que funciona isso, que você falou das crianças, eles são estimulados desde muito cedo a irem para a escola sozinhas, né? 7 anos, Exatamente. ficarem sozinhas. Exatamente. Como que é isso? Porque isso pra gente é uma coisa tão Quando, surreal, né? Assim, é verdade, né? Eu, como brasileira, morro de medo. Eu ainda não nossa, deixo, a eu gente ainda não deixo a minha filha andar sozinha. a gente vive, assim, eu acho que por Imagina. questão também de segurança, né? E, sei lá, não sei, talvez aí tenha essa Eu informação moro maior. aqui na fronteira com a Alemanha, então eu morro de medo, sabe? Nunca se sabe quando é que vai ter um doido, um psicopata por aí. É, E modéstia à parte, minhas filhas chamam muita atenção. aham, Cabelos negros, isso chama muita atenção aqui, são bonitas e modéstia à aham, parte, mas são. Então, ah, de certa forma, acaba chamando atenção. Então eu tenho um receio, até porque da minha casa para a escola tem uma avenida que é muito uhum. acontece vários acidentes, já aconteceu e aí eu tenho medo. Mas Mas a escola como é que é esse incentiva. estímulo? Como que é esse estímulo de independência das É assim, crianças? Como é que funciona? desde de pequeno, né, esse estímulo, eu comecei a fazer com elas, para a escola não, mas, por exemplo, da minha casa, porque hoje eu mudei, mas eu morava a uma rua da casa da minha sogra. Então eu comecei, quando a minha filha tinha uns 7 anos, eu comecei a liberar ela daí para minha casa, para a casa da minha sogra. Aí no Entendi. início ela ia na frente Ela tinha e eu ia quantos anos? atrás. Ela tinha quantos anos? 7? 7. A Leninha tá falando aqui, Jan, que as Tá. mães guerreiras também são guerreiras, mas só que a gente ajuda, né? Tem uma ajuda mútua, né? Irmã, família. Mas ela falou que percebe que está Exatamente. mudando um pouco. E ela fala também quer ver, olha, que a gente está num ciclo novo, que a gente se preocupa mais. Há 20 anos atrás era muito mais tranquilo. Realmente, assim, eu não lembrava um pouco muito disso, mas eu lembro, assim, quando meu irmão, quando eu era criança, meu irmão ia na padaria sozinho, né? Que era na rua de Eu trás. também, eu também lembro de andar sozinha quando eu era criança. Eu Só que lembro. hoje é uma coisa assim, sem. Eu não deixo, eu tenho o Pedro de 8 anos, É, sem chão, hoje em dia tá. Mas né? aqui é comum e tem até uma pressão, sabe? Na escola funciona assim. Quando a gente coloca a criança na escola na primeira série, eles têm um documento onde você assina a autorização se aquela criança pode ou não voltar sozinha. Se a gente não assina a autorização, então eles não liberam a criança para voltar para casa, né? Mas assim, existe uma, Sério. uma Ai, pressão é muito dos pro meu outros coração. coleguinhas. Dos colegas, Ai, passou sério. rápido aí alguma coisa que a Val A escreveu. Eu Val tô ia com medo falando. de botar o dedo no celular e Não, cair o telefone, eu Kelly. leio aqui. A Val fala que aqui, que aí, né, na Europa, vocês estão mais sozinhas, longe da família. E Isso, exatamente. muitas têm que se virar, né?
Tá entrando um monte de gente aqui. E sogras, tem sogras e sogras, com Pois é, certeza. a minha é assim. A minha é assim. Então, isso para mim foi difícil, principalmente com a minha primeira filha. Com a segunda e com a terceira eu já estava acostumada com o jeito das pessoas aqui, mas era estranho. Eu lembro que eu fiz amizade com uma vizinha da minha sogra que ela falava inglês e eu lembro que ela mandou mensagem perguntando se eu permitia dela ver a minha filha. Eu falei, que claro, para mim é Aham. normal, mas aqui, quando um bebê nasce, a gente tem que manter uma distância. Talvez eles tenham medo de doença, não sei. Não Aham. pode ir logo no início Entendi. visitar, né? Aham. E a ajuda também, assim, quando o bicho pegava, né? Febrão, doença, claro que ficava muito difícil, eu pedia. É, Mas não tinha a aquele Juninha, suporte, aquela a ajuda. Juninha tá falando aqui que ela ia para a escola sozinha, ela é brasileira, lá em Sabará. Minha aula era de manhã e eu andava cerca de 1 quilômetro para ir para a escola e voltava tranquilamente. Então, realmente, Pois assim, é. mais tempo. Ô, Dian, e assim, a maternidade, ela também, assim, nos impõe tantos limites, né? A superação de limites. A gente às vezes se sente insegura, né? Então, uma rede de apoio Verdade. é algo que vai Oh, dar eu senti muita força. falta disso, de ter minha mãe, de ter uma amiga, de ter alguém para trocar uma ideia, de ter. Eu acho que por isso que quando eu entrei na carreira de coach, eu quis tanto ajudar outras mães Uhum, brasileiras que estivessem aqui, porque eu fiquei assim, nossa, se na época que eu estava sozinha, né? Muitas vezes eu ficava, meu marido continuando embarcando. uhum, E eu sozinha com a bebê, e às vezes eu não tinha quase tempo nenhum durante o dia. Só à noite que eu ia lá, cozinhava tudo para ficar pronto no dia seguinte, para ficar só com ela. Então, se eu tivesse uma ajuda, mesmo que fosse de conversa pela internet, uhum. alguma coisa, nossa, isso já ia ajudar muito. Foi bem difícil, e eu acho que se não fosse por ela, até hoje eu falo que se não fosse por ela, eu teria pirado. Porque assim, eu É, botei o meu foco todo na minha filha, né? Que eu conversava com ela e tal. Mas é muito importante esse apoio. E se você tem uma amiga, uma conhecida que tem um bebê, não custa nada perguntar se a pessoa precisa de ajuda, ir lá, ficar um pouco com a criança para a mãe tomar um banho decente, né? nossa. E Dian, Nossa, como isso é necessário. como? E eu imagino assim, tem pessoal chegando, hein, gente, vamos chegar, prazer tê-los aqui. Ô, Dian, e assim, é tudo uma adaptação muito grande, né? O Javi tá falando que ele tá lá da Argentina. Oi, pessoal da Olha, Argentina, tem um monte de gente de vários lugares. E, Dian, eu queria que você live falasse internacional, né, Kellen? essa live tá de... Ô, gente, nós estamos muito chiques, tá, Dian? Nós Muito, estamos muitíssimo. Ninguém segura a gente. Ninguém Olha, a segura a Dani tá gente. aqui. Beijo, Dani. Ó, é uma amiga minha maravilhosa, jornalista, coach. A Dani, a gente fez curso do Jerônimo juntas. Nos conhecemos aí há 5 anos já. E eu Um amor de imagino, pessoa. eu imagino o quanto o seu trabalho ele é importante e faz diferença na vida de muitas mulheres por aí, Jan. Eu, assim, você é uma pessoa que tem uma experiência de vida, né? Você tem uma experiência de mundo, você é uma mulher do mundo que teve que superar as suas limitações, os seus medos, as suas inseguranças, mas sempre acreditou, né? No seu sonho, né? Sim. No seu caminho. E me conta aqui. Então deixa eu falar uma poesia aqui, Ai, aproveitar. fala, adoro ouvir sua poesia. Deixa eu só Tá? dar um oi, que eu tô vendo que a Arrumadinho tá aqui. É uma cliente minha maravilhosa, a Organize. Foi minha cliente, a gente terminou um ano atrás, né? E tô vendo que também tá aqui. A Jaque entrou, bem-vindo. Gente, Beija. se eu não dei oi para alguém aí, é porque passa rápido. É, e aí eu queria falar dos sonhos já. Sabe Ai, por quê? fala. Eu No sou, eu início, sou uma sonhadora, sou sonhadora número um. e no início da live você falou que você falava com a sua avó assim: Vó, eu vou ser pilota, mas não vou ser de fogão, não. Você virou uma pilota, né?
de É, navios, de embarcados, né? Então, de alguma forma, aquela criança, aquela menina conseguiu alcançar, né? E essa menina eu declarei, né? Sem saber, eu estava declarando declarou, para o universo. né? E você não viu barreiras, né? Para sonhar, para viver um amor, né? Para construir uma É, família. Então você superou suas inseguranças, seus medos, seus limites. E tenho certeza que isso é porque tem um propósito enorme aí, né? Para você, através do seu trabalho e da sua experiência, você mudar também a vida de muitas mulheres. Na fragilidade da vida, temos uma suposta ideia de que teremos uma chance de viver mais um dia para finalmente abrirmos a nossa caixa dos sonhos. Aquela caixa que você guardou e nem se lembra mais, porque ficou escondida e você acredita que nem mereça mais. Uma caixa dos sonhos, grandes sonhos, pequenos sonhos, do tamanho da sua intenção. Porque para abrir esta caixa é preciso vontade e disposição. Não espere o tempo certo. Não espere sua força esvair. Não espere a aprovação do outro, porque esta caixa só você pode abrir. Estudar aos 80, se casar aos 60, andar de bicicleta aos 50, cozinhar aos 40, tirar um som do violão, fazer uma viagem de avião, aprender meditação, grandes sonhos, pequenos sonhos, do tamanho da sua intenção. Porque apesar da fragilidade da vida, temos dentro de nós a força necessária para agir. E esta força nos faz acreditar que nunca é tarde para realizar o que estava guardado naquela caixa que só você merece abrir. Grandes sonhos, pequenos sonhos, a sua caixa dos sonhos. Você abriu sua caixa, né, Jan? ai, que lindo! E Bater palma para aí, você, que lindo, que poesia linda. e aí eu falo para Abri a minha caixa dos sonhos e eu tenho muitos sonhos ainda a realizar. e você vai tirar. Mas, Jan, me conta, essas suas superações todas aí, me conta assim, como que foi ser uma mulher estrangeira no outro país? O que que você teve que enfrentar? O que que foi difícil para você? Como que é essa questão? Kellen, sim, preconceito sempre tem, né? Ainda mais que eu cheguei, quando eu cheguei aqui na minha cidade, eu fiquei sabendo que, como aqui é uma ilha e também tem como é que fala isso, meu Deus? Um porto somente de gás, né? Gás o porto que fala aqui. Hum, Eu acho que também é, nem tô lembrando mais da palavra em português. Mas então vem navios de muitos países, muitos locais, né? E tem muitos navegadores que moram aqui nessa cidade. É considerado uma cidade de muitas pessoas, de muitos marítimos, digamos assim. Então, vira e mexe, eu encontro com alguém que fala, né, que já foi no Brasil, que já viajou, já foi em Santos, São Paulo, já foi no Rio e tal. E aí, às vezes, eles olham só para aquele lado, sabe como é que fazem a imagem, infelizmente, às vezes fazem uma imagem negativa da mulher brasileira, né? Só de objeto sexual e etc, etc. Então, às vezes, eu sentia, nunca ninguém chegou e foi agressivo nesse sentido, mas eu sentia, às vezes, os comentários entre linhas. Eu tive uma conta. situação constrangedora que você nem imagina, num aniversário de criança, eu fui Aham. convidada, aí eu sentei do lado de uma mulher e ela meio assim esquisita, mas assim, parecia que tinha um pouco de problema mental, um pouco assim, devagar. E eu sempre querendo ajudar, né? Tava ali batendo um papo com ela. Hum. E aí, conversando, conversando, ela contou que o marido deixou ela. E conversando, conversando, o marido era embarcado. E conversando, conversando, ele deixou ela por uma brasileira Ai, meu Deus! e foi pro Brasil. Aí Nossa! eu fiquei assim, ah. Então, o que mais me perguntava era assim: o que que você está fazendo aqui? O que que você está fazendo aqui?
teu país é quente, muito bom, maravilhoso, e você vem aqui para a Polônia? Ou coisas desse tipo, né? Todo mundo achava estranho, né? Por que que eu estou aqui? Por que que, ao invés disso, meu marido não foi para lá? Mas, enfim, são decisões, né, que a gente fez, que a gente tomou. Já recebi no início, assim, tratada assim meio mal, pensavam que eu era alemã, porque eu sou alta. Eu tenho 1,82 m, então eu sou bem alta. Então, algumas pessoas pensavam que eu era alemã e me olhavam de banda, não queriam falar comigo. Só que eu sou meio cara de pau, sabe, Kellen? Eu sou cara de pau. Então, não me interessa, sabe? Claro, se alguém me bater, né? Nunca aconteceu, É, mas eu vou lá, tipo assim, dava bom dia, não me dava bom dia, eu dava bom dia de novo. Nas sim. escolas com meus filhos, passei, bom dia. Não quis dar nesse dia, no outro dia, bom dia. Aí você dá tanto bom dia que a pessoa acaba te dando bom Eu dia. entendi. Você E sentiu esse quando cansaço. exatamente, quando eu caminhava com a minha filha no carrinho, aí às vezes eu via, principalmente quando estava chegando o inverno, aí as pessoas ficavam assim, anda assim. Uhum. Aí eu dava aquele sorrisão de bom dia, porque é comum, né, de você falar bom dia. E nem sempre tinha gente que falava bom dia, e Uhum. sabe? Aquela coisa assim. Mas e isso pra mim era esquisito, mas eu não desistia. Ia Sim. lá e repetia. Uhum. E continuava, sabe? E eu sempre tive isso pra mim. Eu faço por mim, eu não faço pelo outro, entendeu? Eu sei que eu tô fazendo a minha parte e eu não vou mudar quem eu sou. Uhum. Porque uma pessoa tá de mau humor, coitada dela. Coitada dela, né? É muito É, triste uma outra pessoa triste. Então, não vou mudar, eu vou continuar enviando aí a minha energia, a minha isso. A felicidade. Val, E a a gente Val, consegue. a Val fala aqui, ó, que realmente ela quase morreu, porque quando conheceu você pessoalmente, falou que sentia, olha, essa voz doce, o rosto meigo, é quando olha aquele mulherão de 1,80 m, né? Fala, meu Deus, que Pois é. mulherão! É que na internet, né, a gente só vê aqui assim, daqui para cá, né, fazendo os encontros, aulas É, online. ô Aí o Jean, pessoal não imagina. ô Jean, Eu não consigo. me conta uma Pode coisa. falar. O que que você, quando você olha para aquela Jean que decidiu sair do Brasil, sem falar a língua, para ir morar na casa da sogra um tempo, o marido Na embarcado, casa da sogra. pois é, conversando com o cachorro, né? E assim, aquela Jan que foi, que logo se tornou mãe e passou todas as situações, dificuldades, mas se reergueu e foi mãe de novo, e agora é uma profissional que tem um curso incrível, que ajuda mães que viveram que vivem as mesmas situações. O que que você me fala daquela Jan, né? O que que você, Jan, hoje falaria para Jan, sabe? Para essa Jan que tá aí, ó, que vai mudar para casa da sogra e vai começar essa jornada aí na Polônia. O que que você hoje falaria para Jan que estava chegando? O que que eu hoje falaria para Jan Isso, dessa época quando eu mudei para cá? isso. Eu procurei me preparar, né? Porque a mudança, ela não foi assim uma mudança assim, acordei hoje e vou mudar para a Polônia, né? A gente conversou alguns meses e tal. Eu já vinha estudando, tentando aprender alguma coisa de polonês, praticando com meu marido e tal, mas a gente nunca está preparada, né, para tudo. O que eu diria para essa Jamile que ela se preparasse mais ainda, que ela Uhum. tivesse, antes de ter feito essa mudança, que ela procurasse saber quando são, por exemplo, um detalhe tão pequeno, mas que faz uma diferença muito incrível de saber qual é a melhor época do ano para mudar para um país de Uhum. diferentes estações, como a gente tem aqui, que são tão marcantes, né? Porque o inverno ele mexe muito com o nosso emocional. A falta do sol, ela mexe muito com a gente, aumenta muito os índices de depressão. Eu mesma já tive.
Uhum. Depressão, não daquela profunda, mas já tive. Então, eu diria que ter um planejamento melhor, considerando não apenas a parte teórica, física, né, de vou preparar isso na minha bagagem, tá, e quando eu Uhum. vou, mas um todo, um Uhum. estudo maior sobre a cultura da onde eu vou. Por Uhum. exemplo, eu diria, você deveria ter estudado mais sobre a cultura para se preparar, você deveria estudar mais a época da mudança, vim para cá mais preparada com documentação, porque eu, depois de 6 meses, eu voltei no Brasil para ir na faculdade, para pedir grade curricular, pedir documento, Uhum. coisas que eu poderia já ter trazido, entendeu? Sim. Então, eu gostaria de ter sido. Só que eu lembro que eu buscava informação na internet e não tinha. Naquela época, pouquíssimas pessoas. Hoje em dia tem É, muitas, né, por aí. tá. Mas de vir para cá mais preparada, nesse Uhum. sentido. Mas de mudar alguma coisa, não. Eu faria tudo da mesma maneira. Tudo da Uhum. mesma maneira. Eu viria, eu encararia esse desafio, porque isso me fez muito crescer, sabe, como ser humano. Eu sempre fui uma pessoa muito de contato, de gente, de estar no meio, sabe, de amigos e tal. Então, essa parte que eu ficava muito sozinha, eu fui me entendendo mais, Uhum. conversando comigo mesma, me entendendo mais de autoconhecimento. Então, Uhum. nossa, é muito aprendizado. Então, eu faria tudo novamente. Só apenas essa questão do planejamento, Sim. eu acredito que poderia ter sido melhor, e é o que eu aconselho. Acho que quem me Uhum. pergunta, as minhas clientes, que é muito importante se preparar, vir com uma mentalidade positiva e não pode ter aquele mimimi de que se Uhum. alguém te tratar mal, te olhar torto e tal. Não é também que todo mundo na Europa, ou que todo polonês é assim, não é, eu não estou generalizando. É uma maioria, mas tem muita gente aqui brincalhona também, Uhum. né? Principalmente os jovens são abertos a esse tipo né, de brincadeira e tal, são mais amigáveis, mas tem um distanciamento, não é igual no Brasil que a gente chega beijinho, um beijinho no rosto, né? Não é, é aperto de mão, é mexendo a cabeça. E eu não tô falando que é por causa da pandemia, já era assim antes, Sim, sim. de você O só seu, acenar com a cabeça. já, o seu maior choque cultural, o que que foi? Meu maior choque cultural, eu acho que foi a questão de toque. Uhum. Sabe, o pediatra vinha em casa e o pediatra dos meus filhos, ele é o mesmo desde o início. E ele vem na nossa casa quando alguma coisa acontece. E aí vinha o pediatra, e ele fala umas brincadeiras, às vezes eu gosto de falar palavrão, sabe? Aí eu, pá, aquela minha mania de bater, sabe? De dar Ah, aquele tapinha com a mão. E eu, sei. pá, batia no ombro dele, sabe? Ah, doutor, não sei o que, não sei o que. E o meu marido ficava, para de tocar no médico, Cultural mesmo. para de fazer isso. A Pois gente é, é muito então eu sentia, pegar, né? eu sempre fui muito de pegar, então de aprender de que ao ver as pessoas eu tinha que dar a mão e não de dar beijinho, por exemplo, né? Eu sempre fui muito de dar beijinho, de dar 3 beijinhos, de Ô, ver já, amiga, de abraçar. já, a gente tá no Aqui final na da live, Noruega. falta um Ai, minuto. já vai acabar. Sabia que ia acabar É muito rápido. rápido. Deixa eu te falar, fala um pouco aqui do seu curso pra gente encerrar. Conta aí como que é. Você tá com um Eu programa bem sou, legal, né? eu tenho o meu programa, que é o nome aqui do meu Instagram também, é o Produtivida. Ele está aí desde 2007, graças a Deus, continua. Eu estou até querendo fazer umas mudanças nele também, para esse ano de 2020. Então, ele é um produto que ele não é vendido em lançamento, ele é vendido no perpétuo. Então, qualquer pessoa que se interessar, quiser saber mais informações, pode mandar um direct para mim. Pode ver a página, é só ir no link da bio, tem informações, tem vídeo, tem no YouTube tem vários vídeos, eu acho que tem uns 20, 30 vídeos de depoimento, mas basicamente é um produto que vem desde a época desde do autoconhecimento, o trabalho emocional, principalmente com seus sabotadores internos. Olha aí a Val É fez o curso de sabotadores para maravilhoso. você reprogramar a sua mente
E se organizar. Eu costumo dizer que você não consegue aplicar um método de produtividade e organizar a tua vida se você primeiro não trabalhar a cachola aqui, 10 para segundos, poder colocar. John. Temos 10 segundos. Obrigada, Gratidão. gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço direto do Brasil.